Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou o fundador da Fueltech, mas eu estou aqui na garagem do Fordeiro Raiz, cara que é o mais die-hard Ford que eu conheço na minha vida. Conheço alguns outros, tá? Mas ninguém bate o Felipe Andrés aí, o cara que trabalha comigo aí na Fueltech há vários anos, aí, responsável pela metade ou mais dos problemas que eu me meto e ele resolve, no caso. Mas hoje eu vim aqui visitar a garagem dele, porque merece uma atualização. Acima de tudo, olha quem ficou pronto aqui, ó, o Landau que ele trouxe do Brasil. Esse carro foi um carro icônico para ele no Brasil, para muita gente no Brasil, muita gente conhece esse carro aqui. Vem cá, vem cá. Chegou o Dudu aqui para me ajudar hoje, vai conhecer os carros do Felipe aqui, a garagem dele, atualizou, tem um monte de carro novo, mas acima de tudo eu quero ver esse Landau pronto aqui, quero ver o berro desse carro aqui. Qual Landau? Esse aqui? É? Tu vai ver. Então tá, ó, bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, pipoca, cuca, pão de queijo, que hoje o episódio vai estar bom. Viemos aqui na garagem do Fordeiro aí. E aí, meu querido? querido? Senhor? Bom e Desculpa bonito. a gente ter chegado de Chevrolet ou de DeLorean aí. É. Eu sei que vai ficar na piada algumas vezes e tal, mas tá tudo certo. Mas ó, eu tenho um é Ford jus à agora. marca. Tem um Ford agora. Sim, tá melhorando. Tá aprendendo, tá aprendendo. Dei outro magrão. Pode vir, pode vir. Tá, e aí? Nós temos que conhecer um pouco da atualização da garagem, né? Pra quem... Então, nós temos que ver as atualizações da garagem aí. Nós até estamos passando um episódio antigo aí, que era o último que eu vim, mas teve bastante coisa. Metade dos carros aqui já não estão mais aí, já foram embora e já vieram outros, né? Já mudou umas coisas aí, né? A gente sempre gosta de mudar, de diversificar a coleção. Né? Essa mesa acho que não tinha mesa. Não, essa aí foi tu que me arrumou, né? É, Sim, agora tem. Agora Mas tem. Era um carro mesmo? não. Era um carro de verdade? Ela é uma frente. Isso aqui a história foi o seguinte. Não, mas era um carro. A história dessa aqui é o seguinte, eu tava indo... O que eu tava fazendo? Eu tava... Lucas, ó, eu tava indo renovar as placas dos meus carros e aí eu tive que ir no banheiro, não tinha banheiro lá no lugar, e entrei numa loja de móveis na frente do lugar que renova as placas lá e tava isso aqui lá, aquelas lojas de móveis entulhadas assim. E aí tava isso aqui com uma plaquinha assim na porta, assim, do tipo uma promoção ultra, né? Era barato. Leva até, embora esse troço, não leva quero embora. mais. Eu tirei uma foto e mandei pra ti. Não, eu pegou. comprei, liguei pros caras na hora, ó, segura que eu tô indo buscar. Mas senhora, que é legal, né? Porque se for pensar, é um trabalhão de fazer isso aqui. Pô, A ideia do cara foi boa, né? E tem até uma rodinha meio falsa aqui, mas tem. né? Eu tipo, copia tri bem até o pneu, né? É, até o Ó, pneu daí tem. tem isso, tem o bumper. É, não, aperta muito forte aí. Não te apoia. Mas ficou legal a decoração. É, dele. mas o Felipe tem uma coisa que eu acho legal na garagem, na decoração, isso aí, é que ele tem um bom senso, assim, de organização, de decoração, né? Tem um monte de peça velha, mas elas parecem bonitas, assim, né? É, esse é o objetivo, né? O que salva, o que presta, a gente pendura. E aqui tem os motores aí. É, isso é daquele cara lá, De qual deles? daquele ali. Ah, daquele motor ali. Achei no Marketplace um cara vendendo um Big Block Stroker. Ah, O quê? Fui buscar, o cara tava no meio do barro, literalmente. Sabe aquelas casas que é um trailer? Aham. O cara morava num trailer, o cara tava tirando o motor no barro, literalmente no chão. O cara tava marrom assim, ó, quando fui buscar o motor. Não, o motor é novo, não sei o que e tal. Então, beleza, comprei, era um bom negócio. Desmontei o motor, não era um bom negócio. não era um bom negócio? Mas agora vamos ter que arrumar, né? Putz. Então, mas já é um motor de 9 litros, tinha um cabeçote feito, comandão, forjado. Sim. Então, os caras andaram muito tão rico, mas tão rico, quando eu tirei o óleo parecia um diesel, assim. Ah, é? E aí moeu uma bronzina de biela. É, Ainda e- bem que eu abri antes de olhar, né? Sim. Não, e o Felipe é o rei do Marketplace aqui, né? Se a gente pegar o Marketplace dele agora aqui, acho que não dá pra assistir nesse horário aí, provavelmente porque é só encrenca, assim. Só encrenca. Encrenca boa. Olha a camiseta dele no TV. É. Sim, ali ó, era a TV ali que tem um episódio atrás passando, aí um outro. Cara, mas vamos começar pelos carros, vamos apresentar os carros aí de novo então. Esse aqui, na verdade, foi a nossa estrela aquela vez que a gente foi ver a coleção do Craig, né? Esse foi o carro que levou nós lá. É. Hoje ele tem, diferentemente do que ele estava antes, tá com as Magnum, baixo. Botou as rodas, né? Os pneus, as rodas 10 atrás, 295 atrás. Tenho grandes planos para eles, mas por enquanto as peças nas prateleiras, não deu tempo de botar a mão ainda. E esse aqui é um... Ele é um 66, um Galaxy 66 duas portas.
XL, que é o top, era o top da época, né? É. Pô, roda pra girar é Maserati. Não, é do Galaxy. Não, é que o símbolo ali parece o Maserati, ó. Tem um tridente ali, né? É, Esse carro vai ser manual, vai ser manual, vai ser mudar manual. o carro pra manual. Eu Por tô que toda que essa eles conversão no usou carro. aquele símbolo? porque era o símbolo do Galaxy da época. Ah, era o símbolo da Galaxy aqui? Ó, mostra o símbolo ali no meio que o Dudu interpretou como do Maserati, ó. Dá pra fazer? Eu nem sei em que símbolo é Maserati, tá? Mas esse é do Galaxy. Tem certeza? Tenho. Na realidade é uma coroa. Quem que chegou antes, o Galaxy ou o Maserati? É. Só perguntando, né? Quem Não que sei, veio dá antes, a pra- Ford ou a Maserati? Nossa, Dá pra ligar esse aqui, não? Claro. Liga Cara, ali, ele é Lu. super quieto, tá? Mas dá pra ligar. Ah, não botou comando nesse aqui, né? Não, ainda não, tá na prateleira ali. Ah, então vamos escutar como é que é o... Pera aí, pisa no freio. Não, só o acelerador lá, dá uma pisada até o fundo, Deu. agora liga, bate rank lá. Tira, não acelera. Não acelera mais. Bate rank, até pegar. Aí deu. Deu, já pegou, tira a mão. Não, tá frio, não, motor. tá frio ainda, deixa esquentar. É quietinho, né? Como é que pode, né? Tá tudo original, mas nós temos na prateleira comando, admissão. E esse carro aqui eu tenho uns planos para tirar o motor dela, botar aqui, botar uma turbina, ou botar o Big aqui e botar o manual. Eu não sei. O que vocês acham? Big Block é vida, né? Sim, porque aí, esse aqui é um 352, É, aquilo lá é um 557, né? 557 polegadas. Aquilo ali acendeu os pneus na hora, né? Que é o correto, né? Dá uma encostadinha agora, assim. Só acelera um pouquinho. Acelera um pouquinho, assim, não muito. Um pouquinho mais. A mão do Felipe fica nervoso. Nem tem corte. Você dá no corte que não tem corte, né? Quando flutuou a válvula, a gente sabe Tá, que pode cortou desligar. tudo. Não, tá bom, pode desligar. A gente vai ver outros. Tá, deu. E o legal desse carro aqui é que ele é banco separado, né? Porque é difícil de tu ver um Galaxy que suporta banco separado. Pois é, né? E eu tenho a plate do centro ali para fazer ele manual, né? Que o manual tinha, só que era raríssimo. Ah, então eu consegui todas as peças, com exceção do câmbio ainda. Só que eu vou botar um 5 marcha moderno, né? Não vou botar um 4 marcha Sim, antigo. botar um TKX, É. assim. Pelo menos, né? Para aguentar o torque. Mas É, de e o resto, cara, o tá interior todo. desse carro é muito bem. É muito bom bem bonito, mesmo. né? Bah, aquela vez eu me lembro, a gente andou nele assim, e é super tá, confortável. agora qual que eu vou levar? Calma. Vamos por partes. Aqui? E esse aqui vende, não? Não. Já tem 1000 propostas. Não É. vendo, não vendo. Não, e ele é uma combinação de cor. Como é que é o nome dessa cor? Ah, Beijo. não, esqueci o nome. Mas é um nome estranho, assim, em inglês. Eu não me lembro agora. É, porque ele é um marrom quase cereja, né? É tipo um copper, né? Crimson. O interno desse carro é muito bonito. Tu sempre acha preto, ou um vermelho, ou um azul, mas essa cor é muito difícil de ver. É muito legal. Tá, e aí vamos para as F100 aqui. Essa aqui tava aqui a última vez, acho, né? Tava aqui, né, eu acho. Não lembro se ela tinha as mesmas rodas ou o quê, mas hoje ela tem FT. Isso. É, Ela é um 427, motor 7 litros, Estou né? pronto. vamos mostrar aí. Estou pronto. Não, calma, não é para ligar ainda. Olha a porta no elevador aí. Essa aqui eu também quero desmanchar a frente inteira, fazer tudo a capricho aqui. E eu tenho um Coyote para ela, na verdade, de Ah, direção 3, que eu não sei se eu vou botar nela ou o que eu vou fazer com ele, mas a ideia era botar um Coyotão aqui e o motor desse botar no Galaxy. Não faz nada, só fica Então parado eu não aí. sei ainda, Espera. mas é bem legal de andar. É bem curta, né? Eu tenho diferencial para trocar também dela, blocadão. Aham. O câmbio é um C6, nada demais. Automático no aqueles antigos, né? Né? A patroa gosta demais dessa aqui, É. né? E- Ela anda com essa? Tá, demais, É. mais do que eu, acho. E ela aqui é automática, né? Eu falei, tá, então você por mim botar o manual, né? O manual é mais divertido na rua. Mas vai ficar assim. Tá, pode ligar ela? Tá, Onde peraí. está a chave? Pera aí que tem um segredo pra ligar aqui, ó. Aqui liga FT. A chave é lá, ó. Pera aí que eu te ajudo nessa aqui. Agora? Deixa que eu acelero, tu só bate arranque aí. Quando pegou, tu para de bater a ranca. Não, tu tem que segurar.
ligar sozinho. Por quê? Porque eu desabilitei o afogador. Porque é o seguinte, ó, eu tenho FT nela, tá controle de ignição e eu tenho um corpo daqueles, Sim. que até o chicote tá aqui, ó. Sim, pra ligar o injeção, Tá aqui os né? bicos, sensor de temperatura, TPS, eu só não instalei ainda. Aí eu tirei o 12 volts do afogador e não funciona, né? Até ela pegar a temperatura, ela não desliga. Todos são Ford. E tá no porta-luva FT, tá escondidinho ali, no Aí, ó. 450. Sim, tá controlando a ignição aqui, né? É, mas tá aqui tudo pra ligar, né? O corpo tá tudo pronto, eu só tenho que fazer ali, o só fuel line. fazer. É só fazer, né? É, Eu tem tenho um monte de coisa que o cara eu não, faz. eu não tenho nada pra fazer, né, no meio do caminho, eu não tive tempo de fazer ainda, mas... Mas é triste aqui. Cara, que ano é essa aqui? 7,6. Essa aqui tu botou uma roda maior, né? Botei as 20 da American Racing, da South Flat. Sim. Ah, dá um... Baixei ela, né? Assim, a única... Não, acho que tinha que botar um tom diferente aqui. Não tem. Ou é preta, brilho, Não, ou é mas cromada, assim- ou essa aí. Ou tem que pegar e mandar pintar, né? É, o pintar tipo de bege aqui. Acho que vai ficar estranho. Ela tinha as rodas de ferro bege. Não, era essa cor aqui, ó. Com as calotinhas, sabe? Mas como é uma long bed, eu não sabia exatamente como é que ia ficar, sabe? Sim. Porque long bed é meio tricky, assim, de fazer um troço arrumado. E eu curti até essa roda aí. Eu não gosto de roda cromada, né? Então Sim. deu uma quebrada no É. troço, né? E esse aqui é o novo adicionado à coleção. Esse aqui com certeza não tinha no passado. É, novo velho. É. Eu comprei esse carro em setembro do ano passado. Aham. Saí com ele uma vez. É. E ele ficou parado 20 anos. Ah, é? O cara morreu lá na Carolina do Norte e a viúva resolveu vender 20 anos depois. É. Aí eu comprei o carro e o carro pegou, funcionou, até fui pra ter um dia com ele. Aham. E voltei pra casa, no outro dia eu fui ligar, uma falha assim, meio estranha. Tipo um balanceiro, um tucho batendo, né? Tira tampa de válvula. Esse motor é um 351. O prisioneiro do balanceiro, ele é prensado no cabeçote. É. E eu dei uns pau na volta e o prisioneiro meio que soltou do cabeçote. Então eu ficava batendo no tucho, assim, ó. Só que tu não tem como tu prensar de volta. E aí tem que... Aí eu peguei e deixei num canto, agora tiver tempo eu vou mexer, né? Aham. Aí tirei os cabeçotes fora, desmontei o motor inteiro quase no lugar. E, agora que eu precisava botar um cabeçote de alumínio, eu vou botar um comando, eu vou botar aí. Aí demorou, né? Mas eu fiz. Sim. Aí, tudo resolvido, o tanque tava podre, porque ficou tanto tempo parado. Aham. Aí eu troquei o tanque, linha de combustível. Tudo que eu pude fazer aqui de estética eu fiz. Ah, sim, botou um update aqui, violento. Eu troquei comando, arrumei a Cabeçote, frente, comando, admissão. tucho, vareta, balanceiro roletado. O bloco, só o bloco ficou no lugar e veio Ficou só o bloco no lugar. E pistambiela. É, que estava tudo bom, né? O cilindro bonitão, Ah, é? Mas tipo, pistambiela original ainda. original. E o escape eu não fiz dimensionado ainda, porque tinha que mandar fazer o escape. Falei, cara, preciso andar com os troços. Sim. Depois que andou, daí eu resolvo, né? Botou um bateria novo. Bateria veio assim, mas era nova. Mas eu, tipo, E esse aqui tem um farolzinho que... ele é escondido, é bem legal, ó. Como é que Só abre? que é tudo a vácuo, né? Ah, então tem que estar ligado o motor. Tem que estar ligado. Aí eu baixei ele, botei as rodas largas, calotinha dog dish, estilo da polícia, né? Meio redondo. Peraí que eu te ajudo também. É tudo carburado aqui, então a gente tem que ajudar o parceiro. Que isso? Carburador é... Bom, tem que explicar pro Dudu o que é. Aqui? É essa aí mesmo. Sobe. Dale. Vai. Não vai. Tá em par? Tem. Onde que troca? Acho que ele não tinha força. É. Cheira bem forte aqui dentro. Eu vou abrir os farol pra tu ver ali. Olha o farol aqui, ó, como é que é. Ó. Olha o farol, ele abre, ó. Faz de novo assim. Faz de novo. Da época.
Fica escondidinho aqui atrás, ó. E tá com escapamento meio original. Só botei um abafadorzinho turbo, que o original tava estufado, sabe, de velho, mas tá original ainda. Os ventiladores estão fortes, Estão bem fortes. Cara, pegar, puxar um vento aqui em volta dele. Concessionária aqui, ó. Já tem um adesivo no para-brisa de 2002, que é o último licenciamento que o cara fez. Tá grudado no vidro ali. Placa de 1970, ó. Isso é uma coisa legal das placas. Essa aqui tu que conseguiu? Consegui no eBay. Aqui o cara compra, tu pode escolher a placa, né? Então como tu pode escolher a placa, se tu chegar com uma placa original, mesmo que antiga, eles conseguem registrar, né? Esses três têm as placas de época, só não pode estar cadastrado em nada, né? Então eu achei a placa, liguei no DMV, ó, essa placa tem alguma coisa? Não tá. Aí eu comprei a placa e eles cadastraram, mas tem que ser o ano do carro, né? Tem que ser o ano do Tem que carro. ser o ano do carro, 70. E ali, então, basicamente ela precisa estar a Georgia, Tem que ser Georgia, não importa o county. não importa o county. Não, que é o condado, né? Mas ela tem que ser do ano, não pode estar cadastrada em nada. Então aí tu pega, na verdade é uma placa que um dia estava nos carros e aí as pessoas vendem elas usadas aqui nos Estados Unidos, né? E essa aqui, ó, também é 76. Ah, e tem uma etiqueta de 70. Faz uns quantos anos que tu não renovou, então? Não, tu renova a nova, porque eles te dão uma nova, mas tu guarda dentro do carro. Mas aí tu pode andar com essa. Pode andar com essa, eles põem no sistema. Ah, Então, tipo, só que o último licenciamento dessa placa foi em 78. caramba, e tá bonitinha a etiquetinha ainda. Olha só o licenciamento aqui, a última etiqueta de 78, cara, e tá boa, meu. E aquela é um 66 que eu também consegui. Que o aniversário da Gi, na real, nem tinha etiqueta ó, de renovação. Sim, meio enferrujadinha, ó. É. 66. Que legal. Ah, essa trinca aqui tá caprichada. Gosto de carro grande, né? Como tu observou, eu gosto de carro grande. Então, aí vamos dar um salto pra... Não, vem cá. Esse cidadão aqui, ó, vamos ver se alguém conhece aí, ó. Esse é o Myron aí, o cara que toca horror nos... Tentando, né? Tentando. Tocar o Armagedone. Tá bom? Tá preparado já para o Armagedon? Tá errado, vamos. Preparando. Dar uma descansada, uma passeada aqui, visitar o Filipão. Era um amigo das antigas aí que veio conhecer a Georgia. Primeira vez que tá vindo pra cá? Ah, na casa dele, sim. Mas eu já conheci ele antes, bem antes. Já ouviu falar? Já mandou alguma pecinha pra ti lá? Muito. Quase um Camaro. Quase um Camaro. Boa. Aí, vamos mostrar as encrencas aí, fica aí. E tem aí. Qual desses três aqui, qual tu acha mais legal? Ele não gosta de nenhum, acho. Não gosta? Não pode pôr um Chevroletzão? Não, tem que ser que funciona. Não, 4x4. Qual tu escolhe de todos aqui? O Delore, não, mas dos carros dele. Tu não viu todos ainda. Vamos ver todos, depois tu escolhe um aí. Tá, mas aí o Felipe Dias nos apareceu na firma com caminhonetezinha nova aí. Tamanho do negócio, mano. Tem que ter, né? Tu nunca sabe quando vai precisar puxar uma casa ou alguma coisa, não sei. Cara, isso aqui é uma F450, que ela é, pra ter uma ideia, tem a F150, a 250, a 350 e a 450. Essa é a maior da tabela, tipo caminhão, né? Sim, tá aberto isso aqui? Tá aberto. Ah, o interior Isso é um aqui caminhão de luxo, na real, né? Sim, o tamanho do negócio. Espação atrás. Que ano é que é esse aqui? Da 22. Antes de mudar o modelo para aquela frente mais arredondada, esse é o último modelo, né? Aham. Caramba. Que tri. É ruim, tem 500 cavalos de Tá aí, potência, 1050 kp de olha torque. essa roda aqui, ó. Uma rodada duplo com pneu aro 24, ó. Assim, eu não sou muito a favor de roda grande, tá? Mas ela é tão grande que a roda original, aquela Opel 19, tu olha, puta, falta um troço ali, sabe? Falta um negócio. Aí ela já veio arrumada, né? Achamos já com os produtos. Quantos quilômetros tinha? Quantas milhas tinha esse 37 mil. carro? Ah, sim. Nova. Pouca rodada para esse tipo de carro, né? Tá, e aí, antes de a gente entrar no fundo da garagem lá, que o negócio vai ficar pesado,
Temos... a Shelby dele aqui chegou a ficar pequenininha do lado agora, né? Verdade, velho. Eu ando nesse negócio, eu entro ali, parece uma pampa. Essa aí agora é o carro oficial da gerente, né? Essa aqui? Agora eu perdi um Porsche, eu perdi a caminhonete, mas... Tu vendeu aquela com as rodas de Magal, como é que chama aquela? A Lincoln? A Lincoln. Vendi. Vendeu a Lincoln. Se arriava nele. Quer que saber o que é roda de Magal aí, né? Só ele sabe o que é roda de Mas Magal. todo mundo sabe no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que é roda de Magal. Não me agradava as rodas, vou ser bem sincero. Essa aqui, então, a gente já mostrou no outro episódio, né? É uma Shelby, uma F-150 que chama? É, aham. Uma 150 Shelby. E ela tem 700 e quantos cavalos? 750. 750 cavalos. 5? 60. 755. Ah, 755 cavalos. É bem legal de andar isso aqui. Caminha ligeiro pra ser o que é, viu? É, né? Porque o tamanho... Ela pesa 6.000 pounds, né? Então o que é isso que é? Isso Quase é 3... tamanho. 2.000 o quê? 2.800 Olha quilos? pra trás. É. Calma que a gente vai chegar Pra lá. ser o que é, pra pesar o que pesa, ela caminha muito bem. É, É né? bem legal de andar. Esse carro do dia a dia, né? Viu? E essa aqui é a de sempre, né? Essa aqui é a que eu gosto do interior dela aqui, ó. Teor da zona, cor da zona. É. Olha só. Olha a cor do interior. É muito tri. Ah, cheirinho bom. E essa é de FT também. É, né? Totalmente FT, né? E essa aqui é aquela com supercharger, né? É. Tem um superchargerzinho da Vortec, dos anos 90 ainda. Câmbio e motor controlado pelo FT. E ela é uma cabine dupla, né? Simples. Não, ela Sim, é estendida. estendida, né? Estendida. Isso aí foi a primeira caminhonete que eu comprei quando cheguei nos Estados Unidos. É? Ah, então tem essa. Tem um valor sentimental meio grande pra mim essa aqui. Tu tinha vendido ela e comprou de volta. Aham. Vendi, me arrependi. Aí vendi a Dually, que é desse modelo, né? E peguei ela de volta. Que vai ser o carro pra ir pra faculdade, eu acho. É bem legal. Que tri. Pai, pode ir lá. Vamos olhar. O Dudu quer ver o caminhão aqui, ó. Não basta já as encrencas que o cara tem. Um dia aparece no Marketplace um caminhão militar desse aqui, né? A gente já mostrou esse aqui, já passou por cima de Audi, já passou por cima de Podemos carro. passar por cima de outras coisas, se vocês quiserem. Ele tá Eu quero ir dentro por trás. Eu quero ir dentro atrás. Vamos ver. E pior que ele vai andar, às vezes ele chega na firma com isso aqui pra trabalhar. Claro. É de rua, legalizado. Dá pra ir trabalhar. Eu Aqui, vou ó, por aqui pela... Eu levo a Gi na escola, a gente vai jantar com ele, eu faço trilha. O que tiver disponível a gente vai. Bota as... Se tiver que atravessar uma guerra, você já atravessa. É? Então estamos prontos. Arma e Esse aqui caminhão nós quando tem... temos. Ó, tem os vizinhos aí, ó. Euzinho maconheiro aí, ó. Tem os vizinhos aí, ó. Tem uns 137 cavalos, mais ou menos. Isso aí. Pai, me pega. Não. Como é que eu sago? Oi, os caras aceleraram por causa de ti, hein? Eu acho. Pai, como é que eu sago? Sinto muito. Bota no trampolim. Na verdade a placa tá dentro do caminhão. Eu não boto placa nele, eu ando sem placa. Se me pararem, ou se eu guardo, a placa tá aqui, ó. Eu não pendurei. Mas faz 2 anos que eu ando sem placa. Nunca me pararam. Mas por que não botar a placa? Qual que é o problema? Não, porque eu não quis pôr. É. Só não quis Dá pra pôr. botar aqui? Cara, e esse aqui então, conta a história desse caminhão, hein? Cara, esse cara aqui, eu comprei de um velhinho que tinha comprado do leilão do Exército em 2013. Aham. Inclusive quando eu fui buscar o caminhão, nem no nome dele tava. Ah, é? Tinha o documento do Exército que mandou transferir para ele, nunca botou o nome dele. Aí ele teve que transferir para ele para comprar dele. E o cara tinha o caminhão há 10 anos. 10 anos. Ele fez 40 milhas em 10 anos. Ele nunca botou placa porque você andava dentro da propriedade do cara, frente para trás, assim. Aham. Não sei o que ele fazia lá. E estava lá, num canto. Aí achei no Marketplace, mandei uma proposta Cretina? cretina, o cara aceitou. Não. Aí eu fui buscar, 1h30 daqui, né? Eu perguntei pro cara, tem freio o caminhão? Ah, acho que tem, a gente anda aqui dentro. Andei 1h30 até chegar em casa, no meio de um trânsito, assim, no meio do dia. Sério? Uma confusão em downtown ali, passei por Alpharetta, por Milton. Ah. E cheguei tudo certo, até então, É? zero reclamação. Cara, e o negócio é muito grande, né, meu? É muito triste aqui, velho. É o carro mais inútil, mais legal que eu tenho. Carro mais inútil, mais legal. Pode ficar um mês parado, bate arranque, não tem frescura.
As lanternas. Ah, isso eu Isso aqui botei. foi do Arcondo, né? O Arcondo conseguiu pra ti, não foi? Ah, não. É, lá Pô, de os farol dele hoje não é muito ruim. Cidade do Leste. Tu não enxerga nada. Tinha que ser uns de LED. É, sim. O normal tu não enxerga aqui, ó. Ligado. E é o motor, o que que é esse motor? É um Cummins 8.3 turbo. É. E a transmissão Allison 5 marchas Sim, automática. porque tem que ter uns HP pra... Senão não empurra, né? É, ainda assim é meio de a pé, né? Mas tipo, Sim. ele dá 60 milha na Highway. Sim. Esse problema não é ruim pra um troço que pesa 22 mil pounds, ele pesa. Tudo isso. Cara, isso é Quanto? 10 mil quilos. 10 toneladas ele pesa. 10 Cara, quanto? toneladas? Caramba, É meu. absurdo. Mas é porque tudo isso aqui é grosso, né? É tudo que dá, né? Nossa, chapa aqui é... Pra você ter uma ideia, o pneu, que é o Sterp, é. tem uma barra lá em cima que tu bota uma talha pra baixar o Sterp. Tu não, É? tu não mexe Não aqui, consegue? Tu não ergue. Não ergue. Cara, o para-choque disso aqui é o seguinte, não. Vai bater, não vai amassar nada, né? Martelinho não adianta nada, não precisa... Nem marreta. É. Tô pronto? Temos as armas, o caminhão e a vontade. Só dá. O teste foi feito aqui, né, no Diogo? Tá, agora vamos lá pra dentro, porque... Tá, tem mais alguma coisa que tá chegando aí que não veio ainda? Tem, pior que tem, mas Ah. aí não chegou ainda, não vai mostrar. Vai ter que ficar pro episódio do ano que vem. Esse aqui é o episódio anual da atualização da garagem Felipe, ó. Agora nós temos uma área de burnout aqui, ó. Ah, é, dá pra fazer uns riscos ali. Aqui, ó. Até largou um pouquinho aí. Alarguei pra ficar mais fácil a manobra. E aqui dentro, ó, até agora tem um puxadinho novo aqui, né? O puxadinho do puxadinho, né? Do puxadinho. Ah, isso aqui, agora que eu vi, tu fez um isolamento de temperatura É foam, né? com espuma aqueles, né? espuma. Expansível, né? Não terminei ainda no acabamento, mas Aham. foi tudo uma pauleira pra fazer isso aqui, né? Precisava de um espaço maior pra guardar peça e mandar peça e confusão. Sim, enfim, o Felipe, pra quem não sabe, especializou em compra de peça para V8 e encrenque e mandar pro Brasil, né? É, eu mando bastante coisa pro Brasil. Todo mundo aí, eu já indiquei uns 200 amigos no mínimo aí que precisavam de alguma encrenca aí. Quando os caras me ligam pedindo, Batrão, pode só comprar uma coisinha pra mim? Eu disse, claro, não. Se fosse tão simples assim, Aquele que tu conhece, ó, leva aquela etiqueta primeira ali, ó. Alex, ah é? Esse teu bruxo. Esse aqui é minhas peças ou é dele? Não, é dele. É. Ah, tem de monte aí, ó. Os nomes são conhecidos aí, ó. Isso é meu, ó. Tudo que tem que instalar nos carros tá aí. Tá aqui? Pra tu ver como tem projeto, né? Só falta o tempo. Vai comprando e vai ficando. É. Mas quando tiver tempo, as peças estão aí já. Boa. O que é esse motor aqui? Não é um motor. Veio um terceiro membro aí, eu guardei. É, a caixa. E esse ali é um Coyotezão de geração 3. Sim, esse é o mesmo da picape ali. É, que a ideia era botar na F100, tá? Mas eu ainda não sei se eu vou fazer isso. Mas tá aí. Na hora que eu achar o caminho pra Um ele, débito. eu boto. Tem a outra F100 aí. Essa aqui é uma 68, o carro é zero. Qual que são as diferenças dela além da altura? Esse aqui é uma bump side que chamam, né? Aham. Que é de 67, 72. Ah, tá, ela tá em cima disso. 73, 79 ele é uma dent side, que muda a frente. Né? Como é que é então? Não sabia disso aí. Olha a frente. O interno muda também, tá? Bumps. Dessa dent tipo, side, essa é uma bump. A nossa F100 do Brasil, que é 72, 73, 74, que é aquela gradezinha tradicional, Aham. ela é uma bump. Aham. Tá? Só que ela nasceu aqui... Bump é porque o pisca embaixo? Não sei porque que é esse nome, tá? Nunca pesquisei, pra te saber a verdade. Porque se pegar outra grade é diferente, tá? Mas é porque essa aqui é porque talvez o pisca embaixo e aquela ali o pisca em cima, né? Não. Não é. Não é necessariamente, porque a 79 já muda isso também. É. E é a mesma classe, né, de caminhonete. E Isso aqui na época os designers deviam fazer assim, o que vai mudar agora? Joga isso aqui um pouco pra cima, joga isso pro outro lado. eu gosto mais dessa frente, pra ser bem verdade. Só que aí pra mudar nessa tem que mudar pra lama e capô. Eu falei, então eu não vou mudar. Tá bonito sim. Sim. Essa aqui é o Eles caminhonete. tinham uns emblemas diferentes, né? Aham. São raras as que tem a mira, né? Tal da mira do capô, são raras as é? que tem. E Olha essa só. por acaso tem. Que essa aqui é a Rangers de LT, que era a mais top, né? Com os frios, com ar-condicionado, com aquela confusão toda. Por isso que ela tem a mira, né? Era um ornamento que era opcional na época. E essa aqui já não tem. E esse cara aqui, os caras restauraram a picape, só que era toda queixo duro ainda, não tinha direção hidráulica, não tinha freio a disco, não era manual Sim. na coluna. Convertendo tudo para o cara que é automática, com direção hidráulica, com freio a disco, com ignição eletrônica, Sim, atualizar tudo. atualizar para ele poder andar, né? Que ele falou, não consigo dirigir o troço. Minha perna não é forte para pisar na embreagem, não consigo virar o volante. Falei, então tá bom.
Tentei comprar dele. Ah, é? Falei, eu te li o teu problema, né? Mas ele pediu um preço muito alto. Falei, não, então eu arrumo o teu problema. Isso acontece, viu? Acontece. Tá. E o Landau, tá pronto então? Tá 99,9. Nunca tá 100%. Nunca alguém, tá. Alguém já teve um carro de corrida um projeto que já estava 100% pronto? Mas é que eu acho que uma coisa antes de relembrar, né? Porque o pessoal, nem todo mundo assiste todos os episódios, né? Eu sempre pergunto, né, de quando o cara começou a assistir, mas se vocês assistiram um episódio anterior do Felipe, porque no episódio anterior, obviamente a gente contou bastante da história desse carro, mas é sempre legal retomar um pouquinho, né, contar. E aí talvez vocês vão entender por que o cara tem uma doença, uma febre tão grande por Ford aí, e como as coisas influenciam na vida da gente, né, porque se for pensar, foi por causa desse carro que tu, digamos assim, te conectou tanto a Ford ou o contrário, tu comprou esse carro porque tu já era conectado a Ford? Na verdade, na época que eu comprei o carro, para mim Landau era um carro de velho. Continua sendo, mas tudo bem. Não, concordo contigo, mas tem os meus níveis, né? O nível de velho, tudo que dá, o velho menos velho. Sim. E quando eu vi um carro desse parecido com esse, e os caras fazendo burnout, eu falei, cara, como é que pode um Landau fazer isso, né? Pra mim é um carro de levar a avó na missa, né? E tu tinha um Maré na época? Não tinha nada. Eu tinha 12 anos quando eu conheci esse troço. 12 anos. 12 anos. Foi um cara mora lá do lado de casa com e ele deu um rezão, que ele passou da rua, quando ele se mudou, ele errou, ele deu um rezão, eu tava na casa da minha avó, aí eu escutei o barulho aí pra fora, o cara dando um ré, assim, tudo que dava, assim, eu falei, ué, que estranho um Landau, né? Nem sabia que isso era um Landau, que era na época, mas enfim. E aí eu comecei a conhecer o cara, conhecer os carros, e era um carro que ele tinha um carro bem baixo, com os canos cortados embaixo da porta. Era assim? Era bem bandidão, assim, pra época, né? Imagina, isso foi 2000 e o quê? 2, 3. E aí, no fim, depois ele acabou comprando esse carro, fui buscar junto com ele em 2015. Tu comprou em 2015 esse carro? 2017, não, desculpa. 2017 tava 2008 eu comprei o carro, 2008, eu tinha 17 anos. Quando o cara começa a ficar velho, ele erra por 10 anos, as histórias assim. É que faz parte do carro, né? Carro de idoso, o cara... E aí eu fui buscar o carro com ele, tava parado embaixo de um telhado lá, fazia 15 anos. Tinha um monte de lixo atrás do carro, assim, não tinha nem como chegar no troço. Aí o cara arrancou fora tudo, puxamos o carro pra trás, levamos de guincho pra casa, e aí lixamos platinado. Mas era do teu vizinho, esse? Era do meu vizinho. Trocamos o óleo do troço, lixamos platinado, gasolina no carburador. Cara, o troço pegou e ficou na lenta, nem acreditava. 15 anos parado. O carro era automático, a gente foi dar a volta sem freio na quadra, não foi legal. Mas nada aconteceu. Ficou sem freio? Não tinha uma pinça. Não tinha uma pinça. Não tinha? Só que tu pisou no freio, tinha pedal. Na segunda pisada tinha alguma sujeira no flexível e empurrou pra fora, né? Aí o pedal... Foi interessante aquela volta lá. Meu Deus. E aí eu fui cuidando do carro, fui aprendendo um monte de coisa com ele. E aí quando eu pude comprar o carro, eu comprei. E aí foi esse carro passou por todas as transformações possíveis, ele passou, né? Fez de tudo já na vida. Até esse tempo tava rolando um vídeo no YouTube, no Instagram. Acho que é Street Car Life, uma página do Instagram no Brasil. Achou um vídeo nosso na praia em 2010. Tinha 4 V8, a gente fazia umas viagens pra praia. Não tinha, era câmera digital, né? Nem tinha telefone, cara. Fechando o zerinho na praia, não sei o quê. Mas uma galera me mandou o vídeo. É tu. Sim, era eu, em 2010. Então, tipo, a gente fez muita coisa já, sabe? E esse carro fez de tudo. Quantos motor já teve nele, assim? 6. 6 motor? E vou só pra dar uma justificada. Nunca quebrou, tá? Foi sempre melhorias. Um cabeçote melhor, um comando melhor, aí vamos botar mais taxa, aí não era um quebrado. O que fazia botar taxa? Tira o motor fora, manda plenar o bloco, que eu não tinha muito dinheiro pra comprar pistão. E vai desalinhando a admissão. Não, pior que eu baixei 1 milímetro no bloco no cabeçote de admissão, clique, parafusava perfeito. Sério? Não sei se é por causa do V, sabe, o ângulo do V. Tu faz isso no Y-block, ele não funciona mais. Mas esse é o 6º motor dele. Já teve 2, 3, 4, 7. Começou com peça de prateleira, começou daí com cabeçotão, depois foi forjado. Aí foi nitro, aí quando eu arranquei fora tudo pra vir pra cá, eu montei esse, né? Na verdade, antes de mudar pros Estados Unidos, eu já tinha... tu veio junto comigo em 2017, né? Eu já tinha a ideia de trazer o carro pra cá, né? Eu deixei o carro pronto lá no Brasil esperando. Só que ele tinha um motor lá. Eu vendi o 347 montando o 312 porque me falaram que não podia trazer sem motor. Eu falei, que será, né? Tá, montei. Só pra deixar o carro rodando, frente pra trás, né? E aí descobri que podia trazer sem motor. Aí eu vendi o 302 lá e trouxe o carro roller pra cá, né? Esperei 5 anos, 6 anos pra trazer.
Porque eu queria estar 100% aqui, né? E aí só que eu sempre tive esse plano de montar um troço, tudo que dava, que é o sonho todo veioteiro, né? Falei, cara, eu vou montar. Então faz 7 anos eu tô comprando peça pra ele. 8 agora, né? 8 anos comprando peça desse carro aqui. Quando dava, sobrava um pilinha lá, o cara lá comprava um jogo de junta, comprava até chegar aqui, né? Sim. E aí agora, esse motor aqui é qual que é a especificação dele? Ele é um Big Block Ford. Só que é o bloco Racing, os cabeçotão do Case. O blower é o maior que tem na tabela pra rua. É um 1471 billet. 1471. Inicialmente, quando eu montei o carro no Brasil, era para ser Big Block Nitro, carburado, né? Aí chegou aqui, tudo mudou, né? Aí até o Fischer, o vulgo Schnitzel, me deu uma força forte na elétrica do carro. Sim, porque, não dá cara, pra... Cadeia elétrica não vai fazer, não? É aí que tá, ó. Não dá pra O ver, ó. ideal é tudo escondido, né? Até as bobinas eu escondi, tu não enxerga as bobinas. Sim, Então, é verdade. É, tu aqui não embaixo, pode tá... eu gosto do detalhe, eu gosto do acabamento, sabe? Vamos participar do episódio aqui. Ele tá me explicando o que é esse motor aqui, ó. Quando eu monto as coisas, eu gosto de enxergar os troços no detalhe. Não é porque tá escondido que não precisa ser bonito, sabe? Sim, tá vendo aqui o chicote elétrico, aqui os fios, ó. Tudo escondido, ó. As bobinas estão escondidas aqui embaixo, ó. Não dá pra ver. O outro atrás é essa bolsinha de água aqui, ó, as bobinas. Então, tipo, isso aí que toma muito tempo. Sim. Botar de qualquer jeito, tudo é fácil, né? E praticamente faço tudo sozinho aqui em casa. Eu tive uma força forte do alemão para dar uma força na elétrica, e o Bretas subiu Sim. aqui um fim de semana e a gente fez um coletor de um lado, a gente trabalhou tipo 20 horas por dia para fazer os coletores em 2 dias. Cara, que loucura, né? E não tem espaço para nada. Sim, porque olha só, do cabeçote pra longarina é isso aqui. Né? E esse é um dos motivos que eu fiz ele Remy. Porque o Ford tem um cabeçote Remy, que é o Boss 9, né? Ah, é? Só que é tão largo Sim. que não ia ter, é impossível fazer um escape para ele, não tinha como. Aí eu optei pelo SR71 e então esses foram os desafios, né? O escape foi difícil, elétrica, então fora o resto foi tudo sozinho, né? Tudo tem que adaptar, tudo tem que fazer, nada tem para ele, né? Sim. Aí, alinhamento das coisas, que eu me lembro quando a gente tava botando o motor aquela vez, né? O que era pra fazer os calços do motor, né? Os calços do motor. É. Pra fazer no câmbio. Que câmbio é que tá aqui? É um TH400. Eu tenho a peça Chevrolet aqui. Nem acredito. Mas, tipo, vamos falar a verdade, né? O TH é o câmbio mais fácil. Sim. Ele é menor que o C6. É mais barato de fazer. É. Aguenta mais a pancada. E tu acha a peça na farmácia. Sim. Né? Então, se fosse um C6, tudo que dava... e a gente fez um teste no dinâmetro lá em Orlando. É 25 cavalos de diferença. É mesmo? Pra rodar o C6 pro TH. Caramba. Então, não é nada 25 cavalos, mas é 25 cavalos, né? Sim. Então eu optei por esse câmbio, por ele ser mais acessível, né? Ele é full manual, tem transbrake, é para um câmbio de corrida, na real. Né? Para poder andar com o troço na rua descansado, né? E se der um pepino, o cara consegue resolver fácil. Não tem que fazer uma peça especial para um câmbio que não tem, ou é difícil. E fiz um Fordão 9, ele já tinha um Ford 9 na real. Mas eu comprei o terceiro membro. Mas ele não é original o Ford 9? O 67 no Brasil vinha. Ah, é? 67 e 68. Depois eu dou o Dana 44. Eu tinha o Dana 44. No Brasil eu quebrei 3 ou 4. Que é o diferencial traseiro, né? Aí eu cansei, né, de quebrar. E aí eu fiz um Ford 9 e acabei vindo pra cá sem testar o carro. Com o diferencial novo. Tem que pegar lá dentro. Pega lá pra gente também, Kel. 3 É. E aí eu fiz um terceiro membro da Strange, todo de alumínio, spool de alumínio. E aqui, deixa eu sentar aqui porque... olha essas alavancas aqui, ó. Olha só. Primeira, aí a segunda, terceira. Qual que é o esquema dessa alavanca aqui? Que é o seguinte, o pessoal acha que é um câmbio Lenco, né? Mas não é, ele é esse trambulador chama Kilduff. Eu descobri dele aqui em 2017, que eu mudei pra cá, que eu fui mexer num carro da oficina e tinha um troço desse. Só que era baixinho. E que fudeu esse câmbio, né? Parece um Lenco. Então é o seguinte, essa é a main alavanca principal, tá? Então quando eu mexer as outras, ele mexe essa, ó. Quer ver? Ré essa, neutro. Se eu botar 1, essa aqui puxa 2, essa puxa 3 e essa puxa o neutro. Tá? Mas essa pode ser a primeira, segunda e terceira. Entendeu? Não, faz de novo. É neutro, tá? Tá. Eu vou puxar a primeira. Aí tô aqui, tô de primeira, tô na Pinheirinho no two-step. Aqui é meu transbrake, tá?
soltou aqui, 2, 3. Aí se você largar pra neutro só, empurra pra neutro de volta. Entendeu? E aqui é park. É muito triste, sabe? Eu liguei pros caras lá, eu preciso de uma alavanca que seja comprida. Eu tenho o banco inteiro. Aí os caras fizeram pra mim. Sim, porque ela é remota, né? Na verdade ela é com cabo, né? É com cabo. Aqui, ó. O cabo foi pra lá, aí faz a elétrica dela pra tudo funcionar. Eu quis manter o interior do carro, porque esse carro Sim, o interior é muito bom, muito né? legal, né? Isso aqui nunca foi feito, é dele ainda, né? Aham. Sim, eu me lembro desse painelzão assim, todo estiloso ali até o 0,20. Aqui eu fiz o Santo Antônio na época parafusado, porque eu não achei ninguém que fizesse TIG na época, né? E eu não queria tirar o forro de teto, porque não existe mais pra comprar. Sim. E aí eu não queria baixar o forro, aí eu tive que fazer parafusado. Eu vou ter que resolver isso pra poder fazer o drag week, né? Porque não pode, Ah, porque não pode? não consegue legalizar, né? Então parte dele é soldado, parte dele é parafusado. Aí botei o switch panel aqui. As nano estão no porta-luva. Aí, ó. 2 Nano Pro. E o banco vai ficar esse aqui. O banco vai ficar esse aqui. Esse aqui é o tal do cachemira francesa que eles chamam, com esse detalhe aqui, ó. Só saiu nesse carro aqui, que é o 7677, que é o prata com interior prata, com vinil prata. Então é raro de achar, sabe? E é o mais bonito de todos. O resto parece um sofazão assim, meio nada a ver, sabe? Eu gosto dos detalhes. Reformei os bancos no Brasil até antes de vir pra cá. Mas o tecido é original dele. Ou Não. os caras tinham? Eu achei a tecido nos Estados Unidos. Ah, é? Eu fiz todo o forro de porta, o banco, os dois bancos. Ah, entendi. Mas o forro de teto é dele, o painel é dele. Era um carro bem de pé, sabe? Tive que fazer a lata dele inteira, mas Sim. era muito liso, né? Nunca tinha tudo reformado. Sim, tu acabou deixando o pátina, né? Essas Deixei a questões. pátina dele. Aqui, ó. Isso ficou muito legal. Cara, eu nunca vou me esquecer. Na época que eu andava com esse negócio aqui, não tinha V8 andando em Caxias. Tinha nem meia dúzia, tinha, sei lá, 2, 3 andando. O Carboneiro era um guri. Não. Não, o Carboneiro andava de, nem sei se tinha Opala, não, ele andava de Opala, mas acho que ele tinha um de corrida na época, aquele laranja. E ele também não acelerava na rua, né? Então não tinha ninguém que acelerava na rua. Então tinha o doente aqui que andava com esse troço e tinha os apezeiros. E isso aqui era na noite, era o que bufava, né? Chegava nos postos... Pedi pra água, daí a água não veio. Não tem água? Ah, ali tá. Sim, o precursor dos V8 e Caxias. Caxias hoje é um polo de... Tem muito V8 lá, tu acha que Não, tu... exatamente. Por que eu gosto tanto desse carro? Quando eu comecei a andar com esse carro aqui em 2008 ou 2009, não tinha V8 andando na rua. Não sei se é porque o pessoal não queria comprar. Eu não lembro. Eu lembro que na época o pessoal a gente saía, o pessoal ia pra festa. Eu chegava na frente da festa, eu tinha 50 pila que sobrava do mês assim. E agora? Boto gasolina e vou pra festa. Vou botar gasolina, né? E lá a noite inteira, né? E era legal. Fazia pega por tudo, Bom, foi um carro assim que... Até se tu olhar nos comentários no último vídeo e falar, esse é o 02, esse é o 02. Porque o primeiro cara, que era meu vizinho, ele tinha aquele prata. Na época ele tinha um adesivo 01 aqui atrás. Tá? E quando eu comprei esse carro dele, ele foi lá e colou o 02, que esse era o 2. e ficou... E eu andei muitos anos com aquele 02 atrás. Então o pessoal falava, esse 02, né? Porque era o segundo carro, né? Sim. E a gente dava os dois juntos e a noite era para acelerar, né? Não tinha frescura. Na época que ele V8 uma coisa, não era que esse carro não tinha muito preço de mercado na época, né? Não é um carro que de Maverick vale 30 pau, sabe? Na época eu paguei 8 mil dólares. Sim, mas não, hoje vale 300 mil qualquer carro. Hoje vale um monte, mas... É. Porque, tipo assim, a moda na época era Gol, Voyage. O que tinha, né? Eu falei, não quero essas merdas, cara. Não é carro de verdade, né? Então eu sou V8 desde que eu não conheço por gente, sabe? Mas teve um 5 cilindros já. Antes eu sou V8, depois eu sou Fordeiro. Se colocar, não, vamos andar com K ou com, sei lá, um LS. Não, vamos andar de K, né? Não dá, né? Não dá? Prefere andar de K do que de LS. Claro que não, tem que ser V8. Ah, tá, de LS Tem então. de LS. Tá bom. Então, Aí a gente faz um swap pro motor de verdade. Tá? Vamos fora. Olha aqui a minha camiseta, ó. Olha aqui, ó. E me convenceu pra comprar 150, inclusive. Cara, o Dinamo não mente, né? Mesmo supercharger, a mesma pressão, Agora ele tá falando do mesmo carro. deu 150 cavalos a mais que a outra joia lá. Não, é impressionante. Vamos olhar por baixo do carro, então? Vamos?
Vai ter que ligar ou vamos empurrar? Ah, vamos ligar, né? Olha aí, ó. Prepara os ouvidos aí. Quer entrar aí dentro? Cara, esse carro aqui é... Olha o carro do Dudu. Olha aqui. Tá de frio o troço. É, olha, pra manobrar, assim, porque acontece, o motor tá com uma lenta absurda, assim, né, desses de blower e ainda assim pra deixar funcionando na baixa tá bem embaçado, né, uma coisa que o Felipe tava falando, ele tá só na lenta dessa borboleta aqui, ó. Então, basicamente tem uma regulagem que tá aqui, ó, que faz essa borboleta abrir, né. Só que, como isso aqui é tudo, esse é alumínio também é borboleta ou não? É alumínio. Alumínio é borboleta. Teoricamente isso aqui sofre muito com a temperatura, então se isso aqui tá mais quente ou mais frio, ele dilata mais ou menos, e essa frestinha aqui embaixo, ó, que é o que faz passar o ar para marcha lenta aqui em cima, ó. E aí com uma dilatação ele tranca, de repente já baixa lenta, ou com diminuindo a dilatação ele diminui, então tudo faz afetar a quantidade de ar que tem, né? Por isso que talvez uma válvula de marcha lenta vai resolver, né? É, hoje eu tô com uma lenta forçada aqui, que eu tirei um tampão daqui, né? Aham. Então eu entrei uma entrada de ar forçada, mas não é o suficiente. Muda a temperatura, muda o comportamento. Então eu vou ter que ter uma válvula PWM para controlar a lenta. Porque imagina isso aqui na rua, É. não tem como manobrar ou... Sim, porque tu bota uma ré ali, ele basicamente... Obviamente eu não tava com o pé no freio, tá? Aham. Eu deixei ele andar. Só que, tipo assim, tu tem que estar sempre com o pé no freio, com carga no motor pra ele baixar isso aí, sabe? Apertei esse aqui. Lembra que eu tinha um scoop de carbono, né? Aham. Aquilo lá era muito pior. Porque Era? aquilo lá mexia inteiro, assim, ó. Ah, ele flambava. Ele inteiro flambava. Era lindo. Sim. Mas, cara, não era impossível. Era muito pior que isso aqui, sabe? Então eu vou ter que botar uma válvula de marcha Esse aí lenta. é um parecido com o que eu tinha, mas maior, né? É obviamente. maior, é maior. É a mesma marca, né?
Cara, esse para-choque é zero, hein? Sim, eu fiz os 2 para-choques antes de trazer o carro pra cá. É. Fui lá pra Curitiba fazer. Porque eles fazem marteladinho assim ou Eles tiveram que dar uma consertada nele e cromaram inteiro. e né? croma de novo. Ficou bonito. O né? dianteiro e o traseiro são perfeitos. Bom, e aí o motor aqui, aí, na verdade nem falou muito em cima, depois por cima dá pra falar, mas tem uma roda fônica aqui, Tem uma, que é essa aqui, né? 12 menos 1. 2 menos 1. Aqui, ó. Tem essa roda aqui com os ímãs, né? Então tem 12 ímãs e remove um ímã, aqui tá o sensor de rotação. Tem o Cam 5 lá. O cárter aqui tu teve que fabricar. Não, o cárter eu comprei assim, tive que fabricar essa volta no chassi aqui, ó. Ah, sim, Pode tirar o tampão, né? pra tirar o tampão. Porque eu joguei todo ele pra trás e pra baixo que eu podia. Sim. Até isso foi uma dificuldade nos coletor, né? Se eu tivesse deixado na altura que o Galaxy vinha com o Big Block, era mais fácil. Ah, que os coletores, ó. Aham. Já pegou uma cor, o amigo, ó. É. Tá, esse escapamento aqui pra trás é de alumínio? Todo de alumínio. Ah, é de alumínio. E bem, aqui não derrete. Não derrete. Ah, e o Xzão aqui de alumínio. Os Quantos abafadores. polegadas esse aqui? 3,5. Ah, os abafadores e sai aqui. É, faltou fazer o turn down aqui, né? Aham. Que eu tenho escape fazer até lá atrás. Aham. Só que passar um tubão desse tamanho aqui é a minha missão, sabe? Aí eu vou acabar virando ele pra baixo aqui e era isso. Aí aqui tá o Ford 9 de alumínio, botei uma roda fônica aqui, uma Sim. drive shaft sensor, né? Sim, que é a rotação do carro do diferencial. 32 dentes aqui. Aqui tá o radiador do câmbio, escondido. Sim, já ficou foi bem- feito um X lá no Brasil, né? Antes de vir pra cá. Aí a gente fez os coilover, que ela não usa. É, já esquentou aqui, só de... Sim, é X aqui. Isso é dele, né? Ah, Essa barra Panhard é dele. Isso aqui é um kit que eles vendem aqui pra estabilizadora, né? ah, Então eu botei esse cara aqui, até tá só pendurado, pra ficar os passporcos aqui, ó. Pra aham. pendurar, né? Tem que botar a prendela aqui. Isso aqui eu fiz, aí eu botei uma cinta, que ela não deixa estender o eixo quando tu bota no elevador. Porque sim. senão o cara bate aqui, ó. Sim. Que é muito travel Ah, é esse uma negócio. cinta né? só pra levantar no elevador. Isso É, aqui. só pra segurar o eixo no lugar, né? Aham. Porque senão o cara da calça aqui Sim. na gaiolinha ali, né? Sim, o cardan é longo também, né? É, Cara, o escapamento ficou muito legal, hein? ficou. Ah, e aqui também tudo bem... O carro, na verdade, eu fiz ele inteiro durante os anos lá. Aham. Cada pouco eu fazia um pouco, né? Sim. E aí, antes de vir pra cá, eu fiz inteiro indo embaixo pra não ter que fazer aqui, né? Desmontei tudo de epóxi, aqui todos os parafusos. Aí a gente fez aqui um revestimento bem de leve pra preservar o assoalho, né? Que ele era perfeito. Bombinha da Automotive e da Brushless. Daqui uns meia hora, acho. Eu vou pular. Não, espera. Daqui a pouco já vai. Daqui a pouco já vai, Dudu. Aqui temperatura da transmissão, né? Transmissão, eu tenho pressão de conversor, pressão do câmbio. Oi? Hã? Achou os parafusos? Deixa aí. Deixa aí. O coletor ficou muito... o barulho ficou muito legal, né? Ficou, né? Tipo... Cara, esse lado desse coletor foi um... Porque olha onde é que é o setor. ó. É. Ah, pra botar isso aí, tirar e Sim, fazer... tem um tubo por cima. A outro gente por tirou esse baixo. coletor do lugar umas 49 vezes, acho. Então eles fazem, tem que erguer o motor um monte para poder mergulhar ele. Aí tu baixa o motor no lugar. Aí essa curva não deu, corta. Foi missão. Suspensão na frente, tudo top aí. É. Os freio atrás você fez diferente? É freio e Wood atrás e na frente só as pinças e Wood, né? Que eu não encontrei o hub inteiro de alumínio para trocar, ainda estou procurando. Talvez de algum outro carro dê certo. Mas por baixo ele é bem arrumado, né? Igual ele é por cima, assim. Tá. Não, é verdade. Tá. Isso aqui eu fiz no Brasil antes de vir pra cá, né? Sim. Manchei a frente inteira, zinquei tudo os parafusos, Bah, mas fiz tudo ficou epóxi. impecável mesmo. O carro é novo por cima e por baixo, na verdade. É. né? Mantive a pátina que eu pude, mas de É, resto... e é legal ele que realmente assim, um carro que tem história, tu conseguiu fazer, realizou um projeto maluco aí, um sonho, né? E o legal é que é diferente, né? Ninguém faz com um É. carro que não tem nada a Sim. ver, né? É. Um carro que tem os cavalos, que tem... que é bom de andar.
Agora vamos ver se vem os números que a gente quer, né? É. A ideia é de 1.500 cavalos, vamos ver. 1.500? De motor eu tenho certeza, né? Não, vem. Eu não sei de roda, né? Talvez uns 1.200 e alguma coisa. Pobre. Aí fica pobre pra caralho. Ele fica pobre naquela... Vamos ver o log disso aí. Nós estamos tentando achar um acerto de rua desse carro aí, né? O negócio é tão racing. Tá difícil. É muito foda, né? Porque... É muita borboleta. Ele é muita borboleta e aí ele fica num on-off assim e quando tá engatando o drive do câmbio, no caso a ré ou pra frente, o peso que tá fazendo tá deixando ele naquela região ali com combustível errado. Só que se tu mexe, vamos ver assim às vezes um olho diferente aqui nessa região do mapa se a gente consegue interpretar onde é que era. É que o surge de marcha nele é tão alto, ele oscila de 1.200 a 2.500. E quando isso acontece, o vácuo muda demais. E aí quando tu faz a lenta por vácuo, por map, tu acerta a marcha lenta, quando tu bota o motor em carga, ele entra naquela zona, só que tá pobre. Aí quando tu acerta, quando o motor tá em carga, ele fica rico demais em marcha lenta. Aí tu fazendo por TPS, só que o motor não sabe que o motor tá em carga, quando tá por TPS. Aí ele morre também. Então tá difícil, né? Vamos ver, vamos olhar os básicos assim. E outra, muda a temperatura, muda o comportamento. É que aí ele entra a bancada B junto, né? Não, é pra estar desligado. Não, ó, ali nos 500 RPM tá ligando a bancada B junto. Vem no mapa lá, é pra estar tudo zerado. Ó, Abre o... deixa eu ver o negócio. Ele chega e dá uma entrada nela aqui, ó. É pra estar zerado até zero. É que ali vai para zero de map, ó. Aí o que acontece? Talvez tem que zerar aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui ele tem combustível nos dois PSI. E Eu cheguei a botar zero na secundária, só que aí quando eu botava em marcha eu precisava de tanto que eu tentei adicionar um pouquinho na bancada B, sabe? ele tá só os- sem partida, tá então... sem. Sim, é porque ele tá indo nessa zona aqui, ó. Aqui ele chega em zero, assim, ó. Entendeu? E aí tá pobre ainda, né? Mas é que tá tão pobre que... Deixa eu pensar. Será que... Porque ele ficou... Não sei se não apagou a vela, tu acha que não? Porque etanol... Acho que não. Porque olha só, ele parece que fica tão pobre, ele salta aqui antes ele tá numa lenta 1,6 milissegundos, aí ele dá um pulo para 3,7, 5 milissegundos da bancada e aí a sonda já tá indo pra casa de chapéu, tu tá injetando, ó, 3,4 e 2 milissegundos da bancada A e B. E aí ele fica se fazendo naquela zona dos 400 ali, e a sonda não volta. Eu não sei se não tá apagando, vamos fazer um teste de desligar a bancada B naquela hora ali. O que tu acha? Vamos fazer. Ontem tava zerado, mas para depois conseguir andar, aí eu tive de volta. Mas andar é assim, bom, é acima Andar de... sempre pra gente pra trás, né? Quando tava em carga. Porque aqui, ó, vamos dizer assim, ó, aqui tá, é só nos 500 RPM nos 1000 ali, que nem a região de lenta, né? E aqui, ó, por que ele aumentou tanto aqui? Porque o map...
E tem algumas situações de surge A bancada bem em cima, embaixo. a bem embaixo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Porque aqui ele tá entrando na bancada B, ó. Aqui, ó. De repente aqui, de repente a gente bota mais embaixo, entendeu? Só nessa zona aqui, ó. Ele é muito sensível ao combustível, tá? Tu coloca às vezes um cabelo a mais, ele já se perde demais na lenta. Aí tu tira, ele volta. Mas a lenta tá sempre... Ah, de 900 aqui. É que a lenta dele oscila ali de 1.200 a 2,5, né? Então podemos fazer assim. De 500 a 1.000 normalmente eu não vejo nada. Ou realmente precisa, porque ele tá com 0, né? Tá tentando se livrar naquela hora. Se botar na A. A gente tentou botar mais combustível bem naquela zona assim que ele engata o peso do motor assim. Talvez ali tava relativamente pobre. Tá tentando ajustar a lenta um pouco para ver se ele oscila menos e quando engata o drive que ele não fique tão... Mesma coisa, né? Essa aí vai dar um pouco mais de trabalho, hein? Vai. De repente vai ter que mesmo botar a válvula de marcha lenta para não ficar tão dependente aqui, né? Com certeza. Porque ele, na verdade, ele puxa a borboleta para fechar, né? Parece, né? Eu até não tenho mais saída na FT, né? Mas eu vou abrir mão de alguma coisa. Ou já botamos a 700 aí, já resolve todos os problemas. Seria o ideal. O 700 já tem uma saída. Aí eu vou botar a válvula aquela que tu mandou da Marelli, Bosch. Bosch, Escondida. Já vi até botar um firinho aqui, ó. Mangueira pra baixo. Esconde. Que eu botei no CUDA, né? No CUDA, obviamente que é um motor bem mais simples, mas lá resolveu bem, assim. Porque eu não vejo outra alternativa. Ou tu tem lenta ou tu tem marcha. Tu não consegue ter os dois. Aí muda a temperatura, tu não tem frio, tu não tem quente. Tá difícil isso aí. Tô lidando faz um tempo. Isso que tu tem experiência com esse tipo de aplicação, né? E aqui mostrando assim, aqui é injeção embaixo, né? Diferente do CUDA, por exemplo, no CUDA a gente tinha injeção só em cima, né? Aqui tem injeção embaixo e em cima, né? Olha só. Quem sabe a gente tenta fazer a lenta por baixo. Já tentei. Já tentou? Ele não gosta. Eu não? tenho que ter combustível no chapéu. Tem que ter no blower.
Não tem como não ter no Roots, né? Aham. Eu tenho que deixar um pouco aqui, deixar o mínimo de pulso necessário para funcionar o injetor de baixa. Fica muito rico. Ah, e aí já fica demais. Fica demais, ele não gosta. Porque aqui tem um agravante que os injetores são com mangueira, né? Que é como a gente usa nos carros de corrida, né? Lembra que eu te perguntei ontem qual é o pulso? Porque se eu testar a saída com a bomba ligada e eu olhar aqui dentro, é mal que sai um mijo de galo ali, sabe? Então... Sim, porque aqui tem, pra vocês entenderem, tem uns injetores aí de cada lado, ó. Tem os 4 injetores ali e 4 aqui, ó, que estão em cima, ó. E na verdade eles mandam, quando tem pouco combustível mesmo, é difícil acertar essa quantidade de combustível. Eu te deixar o mínimo possível no blower, pro blower ficar frio, e deixar o mínimo possível na bancada de baixo. Tem uma alternativa que daria para tentar fazer na lenta, que é o seguinte, ó. Era dar um trim por cilindro nos injetores de cima, Já fiz, deixar só 2 ligados assim. já fiz. Já fez? Ah, tu Ele- já fez bastante coisa. tá? Já tentei um monte de coisa. E aí, praticamente não. Aí só toca 2 injetores em cima com a lenta. E botaria os 8 embaixo, isso tu já fez? Já. Não fiz 2 em cima e 8 embaixo, só que se tu botar a mão no blower, só com 2 funcionando, fica muito quente numa sessão. Ah, tu percebe isso? Percebe? Entendi. Sim, o blower ele realmente precisa de combustível esfriando, né? Se fosse um screw, um estilo whip ou coisa do tipo, não é necessário tanto, mas esse aqui precisa, né? Até um dos motivos que eu botei combustível no chapéu foi por esse motivo, senão eu nem tinha posto, né? Deixar Sim. só embaixo, Sim. senão ele cozinha os Porque, rotores, na verdade, né? esse blower aqui, ele precisa realmente de combustível como lubrificante, de certa Exatamente. maneira, ou selante, né? Ele não tem o Teflon, porque é de rua, né? Mas ainda assim precisa, É. senão esquenta demais. Até cheguei a botar mais combustível nos da frente, porque eles estão mais longe, o nozzle, do de trás. Então o blower aqui atrás é super frio, aqui na frente é quente. Cheguei a botar mais na ponta e tirei de trás para offset de temperatura e ainda assim não... ainda assim é um saco, sabe? É, tá embaçado. Eu acho que a gente vai ter que pegar isso aqui e levar pro dinamômetro, então. É, com certeza. Acho que eu vou botar a válvula de lenta e tem que levar pro Dino. Porque um dia tá bom, um dia não tá. Esquentou um pouco tempo, já não gostou. Aí tu esfriou, tu trocou, já não... Mas eu digo assim, esses projetos assim que dá uma nó na cabeça dos caras são os que a gente gosta de se envolver, né? Porque na verdade aí tu fica pensando e pensando o que tem que fazer, como é que eu vou organizar, como é que eu vou deixar certinho. Não, e eu troquei o ângulo, né? Aham. Não tá como sequencial em cima. Eu deixei os ângulos a cada 90. Sim, que é o... Eu Que é também o- fiz no blower é, lá do... Pra ver se ajudava. do E Kudo. ajudou realmente. Ele é mais constante. Mas ainda assim, ele não gosta. Então, Cara, mas é algum detalhe é particular, mas tenho certeza que a gente vai conseguir deixar certo. Até teve alguma ocasião no dinamômetro que a gente fez um carro de cliente. Ele tinha um carro que era drag and drive. O mesmo setup que o meu. E ele queria andar com E85 e metanol. Cara, a gente brigou no Dino com E85, não conseguiu. Botou metanol, acalmou, né? Porque tudo derrama combustível, né? Sim, o metanol ele vai bem mais fácil, né? Só que aqui não é o caso, né? Sim, porque aqui tu tem o E85, ele tem ainda um monte de gasolina, né? Na prática não é só 15% de gasolina. Na prática Eu tenho o sensor flex. tá 70 e poucos, né? 71 de etanol. Então significa 29% de gasolina. E a gasolina é xarope nisso. Não, e o pior é o seguinte, eu fiz sensor flex porque eu quero andar com esse troço aqui. Aí daqui a pouco eu andei e parei, acabou o álcool, botou a gasolina. Olha o comportamento da gasolina desse negócio, como é que vai ser, Vai sabe? ser embaçado. Então eu não sei se vai acontecer, mas era a ideia inicial, né? E eu não queria botar 2 corpos aqui e botar o chapéu em cima. Sim. É a última alternativa, que eu acho que vai funcionar. Mas eu não queria. Sim, porque pra trocar as borboletas aqui, né? Isso fica só de enfeite daí, né? Só Sim, mas um filtro de ar. Não, mas eu acho que vamos focar no... Eu acho que tem resolver. como fazer, né? Só vai tomar um tempo aí e um pouco de batição de cabeça. Então tá, seu Felipe. Muito obrigado pelo tour aí. Acho que o agradeço pessoal a sempre visita. gosta de ver a tua garagem aí. Toda vez que a gente vem aí tem uma coisa nova aí. O Felipe sempre procurando alguma coisa para se encrencar, né? Agradecer a patroa aí que te apoia nas tuas encrencas, né? Não é fácil ter uma esposa que participa junto com o cara, né? Verdade. Mas é tri, cara. E parabéns pelo projeto aí. Agora, os próximos passos é dinamômetro e poder andar com ele pra curtir mesmo. Nós vamos fazer brinquedo. o Drag Week. Essa Essa é uma eu quero ver. promessa. E nós vamos Puxando o ir. trailer atrás. Imagina, isso vai ser tri, hein? Vai ser legal demais. Show. Então, espero que tenham curtido esse episódio aí. Mais um do Fordeiro Raiz aí, na casa do Felipe aí, com os brinquedos dele. Então, de parabéns aí. Acho que todo mundo curte mesmo. Então, até a próxima. Espera aí que não acabou o episódio ainda. Só que sempre tem uma encrenca a mais. Nós ficamos aqui batendo a cabeça. Caramba, mas por que esse negócio, né, não consegue controlar na lenta e a baixa? E aí a gente foi se ligar de uma coisa que
Na verdade, os injetores, da posição que eles estão, eles têm que encher essa mangueira, né? Essa mangueira de combustível aqui, que sai do injetor e daqui fica com baixa pressão, né? E quando zera o MAP aqui, vamos dizer assim, quando ele baixa a rotação ali, o MAP zera, ele para de puxar o combustível fica preso aqui dentro. Literalmente para de sugar o combustível porque antes precisava do vácuo. E aí a gente estava pensando, na verdade, a solução que a gente fez no CUDA, na verdade, que é botar os injetores em cima, resolve isso. Agora se vai resolver o problema aqui, só tem uma maneira de descobrir, né? E faz sentido, porque até ontem, quando eu testei a saída do injetor, eu liguei a bomba e testei a saída, e tu abrir a borboleta, tu consegue enxergar, é muito fraca a injetada de combustível, sabe? Sim, porque não tá sugando, né? É mal alemão nada, assim, falei, como é que Sim, pode, porque né? ele vai enchendo essa mangueira, enchendo, porque, na verdade os injetores não são feitos para usar numa situação dessas, onde eles estão com tão baixa... Eles estão abaixo do nível, né? Abaixo do nível também, esse tipo de coisa, até porque nos carros de corrida a gente coloca aqui em cima, né? E aí ele tem a gravidade mesmo para digamos, escorrer o combustível. E aqui de baixo para cima não. Então tem uma coisa pra gente ficar atento assim, acompanhar no dinamo. Porque no dinamômetro, a princípio, o carro de corrida nunca teve problema desse tipo de coisa, né? Não, eles sempre usam em cima, né? Ah, sempre usa em cima, sempre. Né? De repente eu não coloquei em cima porque não tinha um espaço físico bacana. Pra fazer. E tipo, não sei se eu vou andar com o capô sem, vai chover, vai molhar tudo fora. Tu não vai andar na chuva. Não sei, né? Drag and drive, Talvez eu pegue... Se chover os injetores não tem problema. Mas então, tipo, o conector não é selado, né? Então por isso que eu quis esconder não, o conector eles, é selado. O EV1? Sim. Tem borrachinha ali tudo, olha ali. Mas embaixo aqui? Tem, olha lá. Desculpa, é selado. Viu? Aí, ó. Tá, mas então tá, agora acabou de verdade mesmo. Então, a gente vai fazer os upgrades e vocês vão ver em outro momento ele no dinamômetro, mas tá, acho que resolver a dúvida, a questão aí. Veremos. Tchau. Tchau.